poder constituinte, já dissemos, é aquele que realiza o trabalho da Constituição. As manifestações do poder constituinte, elas não são habituais. A doutrina costuma identificar a necessidade de um grande evento social para que haja uma manifestação do poder constituinte. Assim, reuniremos as duas informações, a informação de que é sempre necessária uma grande manifestação social, um grande evento social, uma grande demanda social para que haja manifestação do poder constituinte. E, em seguida, averiguaremos o titular e o exercente do poder constituinte em cada uma das constituições do Brasil para extirparmos a ideia de que o único titular do poder constituinte é o povo. Se pegarmos a primeira Constituição brasileira de 1824, por exemplo, notaremos que houve um grande motivo social, político, para que houvesse o advento desta Constituição. Que evento foi esse? Ora, em 1822 o Brasil se tornou um país independente de Portugal. Logo, o Brasil precisaria ter a sua primeira Constituição. E coincidiu esse evento com o desabrochar no mundo todo do constitucionalismo, que era o movimento para que os países adotassem constituições escritas. Sabemos que quando o Brasil ficou independente, o imperador convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, porém, a atuação dessa Assembleia Nacional Constituinte não foi considerada pelo imperador Dom Pedro I digna de sua pessoa. E ele, num arroubo de força, de poder pessoal, fez com que houvesse a dissolução da Assembleia Constituinte que estava atuando e em seu lugar colocou um Conselho de Estado composto por 10 pessoas de sua confiança. Essas 10 pessoas elaboraram a Constituição. Ora, identificamos aí o motivo do advento da Constituição de 1824, que foi a independência e a criação do próprio país Brasil. O titular, que no caso foi a pessoa que amealhou poderes suficientes para dotar o país de uma Constituição, que foi o imperador. E o exercente foi não uma Assembleia Nacional Constituinte, como imaginamos habitualmente que seja o exercente do poder constituinte, mas um Conselho de Estado. A segunda Constituição brasileira veio, obviamente, antecedida de um grande evento também. Que evento foi esse? O evento da proclamação da República e da adoção do federalismo. O Brasil era uma monarquia, virou uma república. Era um Estado unitário, virou um Estado federal. Então, a Constituição existente não mais comportava disciplinar a estrutura de poder. Para a feitura dessa Constituição, o titular foi o povo, porque foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte que efetivou esse trabalho de redação da Constituição de 1891. 1934 foi um ano que sucedeu a movimentos constitucionalistas, movimentos de renovação política. O Brasil queria romper com a República Velha, com a estrutura velha da República oligárquica e queria instituir uma nova república. Então, a Constituição antiga, liberal, não se adaptava mais aos interesses do país. Precisava de uma Constituição que, além de assegurar liberdades, assegurasse também direitos a prestações positivas por parte do Estado. Foi criada, portanto, essa Constituição de 1934, tendo como titular o povo e como exercente também uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Constituição de 1934, sabemos, durou muito pouco, porque em 1937 surgiu uma outra Constituição, fundamentada nos aspectos autoritários que permeavam os governos mundiais. Vigia no mundo as ideias de Estado forte, de fascismo, de nazismo, de Estado novo, que foi o grande fundamento para que fosse adotada essa Constituição.
E ela foi adotada por quem? Pelo povo? Não, por um homem forte, representante da ideia de Estado forte, Getúlio Vargas. E quem foi o exercente desse poder constituinte? Foi uma Assembleia Nacional Constituinte, como em 1891 e 1934? Foi um Conselho de Estado, como em 1824? Não. Aqui o exercente foi uma única pessoa, um único intelectual que recebeu a confiança do presidente da República para escrever esta Constituição. Francisco Campos exerceu individualmente, praticamente, esse trabalho de editar a Constituição de 1937. As ditaduras não encontram abrigo permanente no seio social, nas consciências cidadãs. Elas amealham simpatia por distribuição de favores, por distribuição de benesses materiais. Porém, o anseio de liberdade é sempre maior que o anseio por bens materiais. Logo, desgastada, a ditadura de 1937 fez com que surgisse um movimento de democratização do país. Então, a democratização foi o movimento que antecedeu a criação da Constituição de 1946. Uma Constituição, por muitos, tida como democrática ou como o primeiro grande aceno de Constituição democrática, uma vez que foi elaborada também por uma Assembleia Nacional Constituinte. Sabemos, porém, que a história humana não tem sequência retilínea. E, às vezes, alguns entraves no desenvolvimento social são percebidos como baderna, como situações de retrocesso. E, às vezes, isso enseja retrocessos muito maiores, como, por exemplo, o golpe militar de 1964, que, querendo estabelecer ordem, estabeleceu efetivamente a desordem para a democracia. Então, com a consequência da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a tentativa de preponderância de capitalismo ou de comunismo, forjaram um golpe militar em 1964 e, em decorrência do mesmo, houve a adoção de uma Constituição em 1967. Uma Constituição feita por um titular oligárquico, os militares, os grandes capitais econômicos, e cujo exercente foi um congresso títere, manipulado, marionete, porque esse congresso não tinha a potencialidade ou o poder de exercer a representação de uma forma soberana e livre, vez que estava sob o jugo das baionetas. Essa Constituição de 1967 teve vida efêmera porque sofreu uma grande emenda constitucional que reformulou por completo o seu texto. Tão acentuada essa emenda constitucional que os autores consideram-na uma nova Constituição, a Constituição de 1969. Não é à toa, por exemplo, que o Senado Federal do Brasil, ao editar essa coleção que eu estou exibindo, trata as duas constituições como autônomas, a Constituição de 1967 e a Constituição de 1969. E, por fim, a atual Constituição, a Constituição chamada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Precisamente por qual razão? Porque uma Constituição extremamente participada. Aliás, as mensurações que são sociologicamente feitas dão conta de que esta Constituição de 88 foi a Constituição, em termos mundiais, mais participada que se tem notícia. É uma Constituição feita com a direta colaboração da cidadania ao firmar propostas de artigos, de capítulos inteiros para a confecção do atual texto constitucional, que, em decorrência disso, é um texto agigantado, efetivamente, que vai recebendo a lapidação ao longo do tempo. Temos aqui uma Constituição efetivamente democrática em sua substância,
que, porém, não foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi elaborada, isto sim, por um Congresso Constituinte. A diferença entre uma Assembleia Nacional Constituinte é que ela é eleita especificamente para fazer a Constituição. E tão logo cumpra o seu papel, se dissolve, deixando o trabalho de modificar a Constituição a um outro órgão, geralmente ao Congresso Nacional, que atua de forma diferenciada de quando elabora as leis ordinárias. Essa Constituição de 1988, ela foi feita por um Congresso Constituinte, assim designado porque, durante um expediente, fazia o texto da Constituição. Durante o outro expediente, legislava ordinariamente com base na Constituição então vigente, precisamente a Constituição de 1967 e 1969. Assim, vimos que cada manifestação do poder constituinte tem um motivo socialmente elevado, tem um exercente específico e tem um titular específico.